E aí? Bem-vindo, Cacai, tudo bem? Olá, também estou com óculos amarelo aqui em homenagem a vocês. Combinar, né, Cacai? Tudo bem, Dri? Tudo bem? 7 de setembro, né? De É, amarelo. um 7 de setembro diferente, né? Com um ar bom aqui. Eu estou aqui da minha varanda, eu vejo passar os aviões assim da Esquadrilha da Fumaça. Eu, quando era menina, adorava a Esquadrilha da Fumaça, até hoje eu curto. Mas Brasília está com um clima bom, está com um clima leve. Eu acho que isso é um sinal bom para todos nós. Tinha uma pessoa, a Patrícia, que é de Brasília, dizendo isso agora há pouco. Falou que até o céu está lindo. É O céu verdade. de Brasília é lindo, né? É uma mudança significativa, né, no humor das pessoas, na forma de. A gente vivia um momento de muita tensão, né? Você vê que ainda vive de certa forma, porque as coisas começam a se adaptar, né, assim, a chegar nos eixos. Mas eu acho que mudou, mesmo fora do Brasil. Viu? Eu viajo muito. É impressionante como até pouco tempo atrás, no final do governo Bolsonaro, a gente era tratado nos lugares que ia. Parecia até que tinha um dó da gente, assim, as pessoas eram perplexas, como é que esse homem dirige o Brasil e tal. Agora o Lula voltou essa confiança, né, essa credibilidade, é um momento muito interessante pelo qual nós estamos passando. E, Cacai, ontem a gente teve essa decisão do Toffoli, que também aí anula provas, diz que a prisão do Lula foi um erro histórico, uma armação. Qual que é a sua opinião sobre essa decisão? O que ela representa para esse momento da história do Brasil? Rodrigo, eu acho que é uma decisão histórica sobre diversos aspectos. Vocês sabem, assim, eu durante os últimos anos, no começo mais bravo assim da Lava Jato, eu corri o Brasil fazendo exatamente essas denúncias, né? Quer dizer, eu já dizia há 6 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu senti o que era a Lava Jato, que o que havia, na verdade, era uma organização criminosa composta por esse juiz e alguns procuradores, parte da mídia apoiando, e essa podre elite brasileira. Né? Então, havia uma organização com um sentido específico político. Eu sempre disse isso, eu escrevi sobre isso em 2015, imagina. 2015, a Lava Jato começou mesmo aí para 2014 e tal. E aquilo me preocupava muito, porque havia uma instrumentalização do Poder Judiciário muito grave. Essa instrumentalização fez uma espetacularização do processo. Inclusive, eu até escrevi um artigo hoje, que deve sair no Poder 360 amanhã. O Lula diz que as decisões do Supremo deveriam ser sigilosas. Não, ainda bem que são públicas. Os ministros é que têm que se conter e não falar tanto. Mas, por exemplo, o fato dessa decisão do Toffoli ser pública é importantíssimo para a democracia. O ministro Toffoli, ele teve, primeiro, técnica, a decisão é uma decisão técnica, né? Uma decisão que enfrenta a questão da cadeia de custódia, uma decisão que anula de forma muito correta aquilo que foi obtido como prova de forma ilegal. Porque o que a gente tem que pensar, esse fato de anular esses documentos que são obtidos de forma ilegal, é o que sustenta a democracia. O ministro Marco Aurélio do Supremo, quando ocorria algo assim, porque é grave você anular toda essa cadeia de prova, vão ter várias pessoas que vão agora para o processo penal para entrar, para tentar a nulidade de condenações, de devolver o dinheiro. É assim que se faz a democracia. O ministro Marco Aurélio falava assim, é o preço que se paga para viver no Estado Democrático de Direito. E é módico. Ou seja, o ministro Toffoli teve... E olha só, como é que é importante que as decisões sejam públicas. O ministro não foi para a televisão para defender a decisão dele, não fez nenhuma espetacularização, ele simplesmente deu publicidade a uma decisão histórica e importantíssima. Porque à época, eu tenho clientes fora do Brasil, tinha, né, pela Lava Jato, clientes, por exemplo, na Suíça. Eu trabalho com um advogado na Suíça que vai acabar sendo presidente da República na Suíça, um advogado muito importante, ele é procurador, mas ele é excelente advogado. E à época, tem 5 anos atrás, ele falava, Cacai, os procuradores vêm para cá e quebram totalmente todos os tratados internacionais para pegar prova, para perseguir prova. Ou seja, tem uma frase que eu gosto muito do Lord Acton, em inglês, lá de 1870, que fala todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. O Moro e os procuradores se achavam semideuses, insensatos por uma imprensa que colocava eles como os homens do ano, primeira página de todos os jornais, televisão maciçamente. Ontem eu fui ver, me chamaram para ver, eu estava no final da tarde, o Sardenberg
quase que morrendo na televisão, porque essas pessoas que ainda têm são as viúvas da Lava Jato. São as pessoas que apoiaram ostensivamente um projeto de poder. O que o ministro Toffoli diz, só que de uma forma elegante, é que aquilo ali foi um projeto de poder e que deu certo para eles num dado tempo, Renato. Você veja bem, eles elegeram o Bolsonaro quando eles prenderam o Lula de forma ilegal, de forma inconstitucional, imoral, porque ele era o único capaz de ganhar do Bolsonaro naquele momento. Depois ele ganhou como prêmio, o juiz ganhou como prêmio, ser ministro da Justiça, num caso clássico de corrupção. Clássico de corrupção. Então, essa decisão, é claro que eu vou ter que lê-la com mais técnica, e ontem eu li com certa emoção, né? Porque é muito bom você ver o Supremo Tribunal tomar uma decisão dessa sem estardalhaço. Claro, ocupou a mídia o tempo inteiro, porque ela é de uma sua. Mas, assim, não houve uma coletiva para... Você se lembra, na época da CPI, tudo era motivo de uma coletiva, fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, e isso depois eram 2, 3 horas dos procuradores convocando as redes nacionais para poder falar. Ou seja, é muito bom ver o judiciário agindo tecnicamente, de forma absolutamente correta. Você veja bem, as pessoas muitas vezes... Eu vi uma nota desse ex-ministro Moro, logo espero ex-senador Moro, ele reclamando que isso está sendo feito de uma forma que tudo foi legal, que os tribunais deram razão a ele por certo tempo. É muito interessante você ver essa falácia que acontece. Por quê? Ora, no Brasil, você tem a primeira instância, depois você tem uma segunda instância que é colegiada, normalmente 3 ou 4 desembargadores, você tem o STJ e você tem o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se o Tribunal Regional, lá de Curitiba, que era um tribunal de passagem, de Porto Alegre, um tribunal que realmente batia carimbo em cima das decisões do Moro. Aí ele fala, mas o tribunal apoiou, mas o Supremo derrubou. É assim que funciona o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal anulou as decisões desse juiz e desses procuradores, considerou o juiz parcial, não tem nada mais grave do que um juiz parcial, e agora ainda tem muita coisa para acontecer, porque os processos vão amadurecendo. Esse processo do ministro Toffoli, que ele herdou, entre aspas, do ministro Lewandowski, nele já foram proferidas várias decisões importantes. Esta agora teve eu diria, um apelo muito grande, porque o ministro Toffoli foi muito feliz ao enfrentar certas questões. Ele fala da extrema injustiça que foi feita com o Lula, da armação, ele usa a expressão da armação que foi feita para prender o Lula. Ou seja, o Poder Judiciário resgata agora, para a felicidade daqueles que creem na democracia, resgata agora a necessidade que nós temos de confiar na segurança jurídica. Isso chama-se segurança jurídica. É óbvio, Dri, que eu já estou escrevendo sobre isso, até um artigo meu que saiu hoje, eu falo que agora é hora também dos poderes se acomodarem, ou seja, voltar àquela velha máxima do Montesquieu da harmonia dos poderes. O Poder Judiciário, que foi fundamental para manter a democracia e a institucionalidade, agora tem que fazer o que foi feito agora, por exemplo, é uma decisão sem estardalhaço. O que dá estardalhaço é a profundidade da decisão. Mas ela não foi divulgada de forma, eu diria, de espetacularização, né? É muito bom ver que as coisas estão chegando nos eixos como tem que chegar. A gente vê o Poder Judiciário funcionando. O ministro Toffoli não se manifestou sobre a decisão dele. É verdade. Nem foi entrevistado, né? Não teve... Ele está fazendo o que tem que ser feito de forma técnica. Claro, se você passa os olhos na decisão, ela tem, eu diria, expressões... Ela grita. Ela grita, exatamente. Não precisa o ministro falar, ela fala por ele, entendeu? Então é muito importante isso. Eu acho que as pessoas que achavam que podiam fazer o que queria com o país vão começar a sentir, porque agora você vai ter responsabilização, o ministro manda responsabilizar, o ministro Messias, que é o ministro da AGU, fez uma força-tarefa exatamente para responsabilizar as pessoas que fizeram essa, eu diria, essa corrupção do sistema de justiça. Você sabe por quê, Renato, que eu fico preocupado? Quando eu assisti aqui, no silêncio da minha casa,
Eu assisti o voto do ministro Gilmar quando ele anulou os processos e tornou o Moro parcial, que foi seguido pelos seus pares. Aquilo que o ministro Gilmar colocou no voto é como se eu ouvisse minhas palestras pelo Brasil de 2, 3, 4 anos atrás. Mas quando terminou o julgamento, que eu fiquei extremamente contemplado com aquela decisão, a minha primeira preocupação, e eu escrevi sobre isso, debati sobre isso, assim, tem que ter consequência. Não se pode dizer que houve uma corrupção do sistema de justiça e ficar por isso. Claro que teve consequências. Processos foram anulados, pessoas foram condenadas indevidamente, conseguiram a absolvição. Mas é mais do que isso. É responsabilizar quem corrompeu o sistema de justiça. É isso que está acontecendo agora. Eu ontem até fiquei extremamente, eu diria, recompensado também como cidadão, como advogado, ao ver que o ministro Messias imediatamente tomou uma providência. Uma decisão como essa do ministro Toffoli, ela não é para ser lida pelos advogados que vão tentar anular isso e aquilo pelas irregularidades que foram feitas na Lava Jato. É mais do que isso. Tem que ser responsabilizado aquelas pessoas que instrumentalizaram o sistema de justiça e corromperam o sistema de justiça. Por isso, essa decisão tem esse alcance. E nada melhor do que você viver com momentos democráticos. Né? Ontem recebi vários telefonemas de pessoas, até de ministros e tal, dizendo, Cacai, essa decisão, ela, de certa forma, ela está coroando aquela luta pela democracia que nós tivemos. Então, é um momento muito importante. Eu acho que a própria forma com que ela se deu, eu estou fazendo uma crítica ao presidente Lula, quando ele fala que tem que ter as decisões deviam ser sigilosas. As decisões do Supremo não podem ser sigilosas, elas têm que ser públicas. Isso é uma conquista democrática. O que nós temos que fazer é acabar com a TV Justiça para os processos criminais. Há uma pesquisa que foi feita pelo Conjur, que depois da TV Justiça, os acórdãos, que é o resumo das decisões dos ministros, ficaram muito maiores, muito mais tempo. Semana retrasada teve um voto importante de um ministro, mas que ele leu 5 horas de voto. Quer dizer, você tem que ajustar. Se não tivesse televisão, ninguém lia 5 horas de voto. Essa é a verdade. Então, assim, o que você tem que fazer? Eu até vou levar essas questões ao ministro Barroso, que vai assumir a presidência agora. Eu sei que não vai passar, não é fácil, mas o relator deveria ter 30 minutos para ler o voto dele. Ele faz um voto de 1000 páginas, se ele quiser. Mas ele resume em 30 minutos. E depois o debate se dá de forma aberta e tal. No processo criminal, não pode haver televisionamento. Processo criminal é fato. Olha, eu vou dar um exemplo para você. A importância da publicidade. Ontem eu fiquei a tarde inteira ouvindo televisão sobre o julgamento, sobre a decisão do ministro Toffoli. Você não viu uma vez ele se manifestar, mas estava lá, a manifestação dele por escrito, séria e técnica. Eu advoguei para o Duda Mendonça no Mensalão. Aquela super exposição que tinha, parecia um filme. Eu chegava em casa à noite, depois de ficar 6 horas dentro do Supremo Tribunal, eu vi os recortes, eles faziam inclusive uma imagem, tinha uma coisa colorida, tinha uma coisa... Quer dizer, parecia uma minissérie. Quando o Duda foi absolvido, eu fui lá na Bahia para comemorar com ele, nós fomos numa churrascaria que ele gostava, eu adorava o Duda, uma figura de inteligente, parece até um pouco com você, Renato. E eu me lembro do Duda chorar e falar, Cacá, é o dia mais feliz da minha vida, mas no imaginário popular eu sou condenado. Eu sou mensaleiro. Ele teve que abrir uma agência fora do Brasil, que eu não conseguia nem trabalhar no Brasil. Por quê? Por causa dessa espetacularização. Nesse ponto, o Lula está certo. Os ministros têm que voltar a falar nos autos, têm que voltar a falar por escrito, mas tem que ter uma contenção pessoal, é muito difícil, porque a vaidade humana é uma coisa... Outro dia me perguntaram se eu era vaidoso. Eu falei, olha, eu ponho uma beca preta que está aqui do meu lado, aqui, que eu uso a mesma, que o Zé Carlos Dias me deu há 40 anos atrás, me coloca na televisão, na frente de 11 ministros. Como é que você não fica vaidoso? É impossível, entendeu? Nós temos que conter essa espetacularização do processo, mas a decisão do Toffoli foi absolutamente técnica e oportuna. E vai ter consequências. Eu ia te perguntar isso. Que tipo de consequências pode vir a ter? E aí, eu estava comentando antes de você chegar, falou assim, ninguém vai devolver os 580 dias que Lula ficou preso. Né? Ninguém vai devolver o fato de ele não poder ter ido se despedir do seu irmão, decisão do Toffoli, inclusive. E, ao mesmo tempo, aqui no caso que nos toca, nós somos condenados a pagar R$70 mil para Gabriela Hart,
porque num dado momento a gente falou que tinha um conluio ali entre o juízo e a promotoria. A Vaza Jato deixava claro que havia um conluio. Foi a palavra utilizada. E ontem, Toffoli usa exatamente este termo, conluio, Cacá. Aí eu procurei meus advogados e falei, o que a gente pode fazer? Ele falou, vamos estudar. Porque minha indignação é assim, a gente pagou R$70 mil. É correta. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não faço essa área, não, mas os seus advogados certamente saberão fazer. Eu acho que com a decisão do Supremo, você deve poder pedir, sim, a devolução desse dinheiro. Eu penso, não é minha área, entendeu? As consequências, todo processo, Renata, ele tem que ter consequência. No dia que, repito aqui, no dia que terminou o julgamento da parcialidade do Moro, foi um dia que, como cidadão, eu fiquei extremamente assim, gratificado ao ver o Supremo Tribunal fazer aquilo, mas imediatamente eu escrevi um artigo cobrando. Falei, e agora? Não pode ter uma decisão tão grave sem consequência. Essa decisão do Toffoli, do ministro Toffoli, ela tem importância e terá consequência. Qual foi a consequência imediata? Foi o ministro Messias, da AGU, determinar uma força-tarefa para investigar. Veja como é grave. Você não pode ter uma decisão... Toda decisão... Eu sou advogado. Eu ontem consegui uma das maiores vitórias da minha vida profissional. A CPI, lá da Câmara dos Deputados e do Senado, havia impedido o Lula Marques de entrar na CPI. Uma arbitrariedade, uma inconstitucionalidade. Ali você tem a liberdade de expressão, você tem a liberdade de imprensa, você tem direito ao trabalho. Eu liguei para o presidente, ele me ligou, o presidente da comissão, falei com ele, vamos fazer um acordo, deixa o Lula trabalhar e a gente não entra na justiça. Em respeito ao trabalho do jornalismo. A ABI se manifestou, o sindicato se manifestou, a EBC se manifestou. Ele falou, não, eu estou aqui com o apoio dos meus pares. Eu fui ao Supremo Tribunal, ganhamos uma liminar ontem do ministro Fux. Aqui, parabéns, viu, Cacá? A gente deu matéria. A gente deu matéria e você não... Essa vitória não é só sua e do Lula Marques, é da liberdade de imprensa. Claro. Quando o Lula me procurou, eu falei, Lula, eu faço isso em nome da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Acho que foi uma coisa extrema. Que legal, é ótimo. Então, você veja, as decisões elas têm que ter consequência. Nesse caso aí, a decisão do Supremo é fácil de cumprir. O Lula Marques vai chegar lá segunda-feira ou amanhã, se tiver sessão, não sei que dia tem sessão, e vai poder simplesmente trabalhar. Agora, tem decisões que são, eu diria, tão importante quanto, mas um pouco mais rebuscada. Por exemplo, o Toffoli diz que houve uma armação, que aquilo foi feito, que foi um dos maiores erros do judiciário. Então, não é uma coisa que você tem um cumprimento imediato. Foi uma armação? Você falou que foi conluio? Eu falei que foi conluio 500 mil vezes pelo Brasil afora. Eu falei que eles estavam conluiados, que eles estavam instrumentalizando o Poder Judiciário e o Ministério Público 500 mil vezes. Agora, quando teve a decisão, infelizmente, claro, foi uma decisão importantíssima, vários processos foram anulados, mas não se responsabilizou. Aqui na parede, ao lado a hora que eu estava entrando aqui no meu escritório para falar com vocês, eu mandei botar uma matéria que eu fiz, uma palestra que eu dei há 5 anos atrás. O título é necessário criminalizar as atitudes do juiz Moro. 5 anos atrás. O jornal, acho que foi, se não me engano, foi um estado do Nordeste. Uma página inteira. Porque tem que ter consequência. Não adianta. O ministro Toffoli foi extremamente feliz e repito para vocês, sem estardalhaço. A repercussão é porque é uma decisão gravíssima. Mas ele não se manifestou. É bom que seja público. O presidente Lula está errado em relação a isso. O que os ministros têm que ter uma autocontenção, tem que parar de falar tanto fora dos autos, porque senão você tem uma superexposição desnecessária. Né? Hoje em dia, se perguntar para um menino de rua o nome dos 11 ministros do Supremo, todo mundo sabe, ninguém sabe quem são os jogadores da seleção brasileira. Quer dizer, nós temos que inverter isso, mas a força da decisão do Supremo tem que se fazer ouvir. É isso que interessa. É realmente uma decisão histórica e saber que isso vai ter consequência, as mais diversas, vai anular processo. Quais seriam, você acha, os principais? Eles podem chegar a ser presos? Moro e Dallagnol podem ir para
tipo de Boa responsabilização eles vão sofrer? Doroana, Gabriela Hart, por esses abusos, né? os filhos de Januário todos ali. São duas questões que a gente tem que enfrentar. Primeiro, o ministro anulou certas provas que foram obtidas de forma sem a cadeia de custódia preservada, sem manter as tratativas internacionais. Eu digo isso, que eu acabei de falar para você, esse advogado lá isso há 5 anos atrás, esse advogado da Suíça, eu fui à Suíça para falar com ele, ele disse, Cacá, os procuradores chegam aqui e tratam a Suíça como se fosse a casa deles, não respeitam os tratados internacionais e tal. Então, a primeira consequência é caso a caso. Aqueles que tiveram usado essas provas tidas como ilegais pelo Supremo Tribunal Federal na pena do ministro Dias Toffoli. Os advogados vão poder anular processos, até mesmo, aí isso é uma questão que vai ter que ser estudada, os efeitos de algumas leniências que foram feitas de maneira ilegal. Então, você vai ter aí é claro, você vai ver agora as viúvas da Lava Jato dizendo, mas vai voltar o dinheiro que foi obtido. Se foi ilegal, tem que voltar, como o seu. Vocês foram condenados porque diz que tem um conluio, e agora o Supremo diz que tem conluio. Quer dizer, agora, as outras consequências, que aí sim, penso eu não falei com o ministro Messias sobre isso, até falei com ele ontem, mas sobre uma outra questão. As outras consequências deve vir também dessa análise desse grupo que foi formado. Aí você vai ver, houve instrumentalização dolosa por parte do juiz. Se houve corrupção no sistema de justiça, eles têm que ser responsabilizados criminalmente. Essa é uma questão gravíssima. Olha, eu tenho escrito muito e tenho debatido muito que chegou a hora de nós darmos a real atenção a esses que corromperam o sistema de justiça. O doutor Sérgio Moro, Deltan e sua gangue lá, seu bando, e mais outras pessoas. Por quê? Porque não se pode dizer que houve parcialidade, não se pode dizer que houve conluio, não se pode dizer que houve armação sem ter consequência. Mas, por exemplo, eu não tive cliente condenado, felizmente. Eu tive mais de 50 clientes, mas não tive condenado. Se eu tivesse um cliente condenado, qual seria a minha primeira obrigação como advogado? Era buscar a reparação para tirar a condenação. Sim. Mas isso é importante para o caso concreto. Para nós, cidadãos, que acompanhamos o verdadeiro saque da nação, se o ministro Alexandre tivesse dado aquela decisão proibindo o uso daqueles 3 bilhões daquela fundação que eles iam fazer, nós teríamos tido um prejuízo gravíssimo. Então, eu não poderia dizer, Adri, hoje, a real extensão dessa decisão, porque precisava ser estudado à lupa. Assim. Eu passei os olhos ontem, mas eu estava tão feliz, tão me sentindo recompensado, que eu não olhei muito tecnicamente, não. Eu não tenho clientes que serão beneficiados por ela, mas eu tenho, como cidadão, a certeza que o Brasil será beneficiado por ela. Que agora é necessário fazer um real aprofundamento para poder criminalizar. Não tem saída. Olha, o Brasil errou muito na época da ditadura, quando não veio a anistia e ele não puniu os torturadores e os terroristas daquela época, que eram os verdadeiros torturadores, como esse Ustra, que hoje ainda é homenageado pelos bolsonaristas e tal. Agora, nós não podemos ver o Supremo Tribunal Federal falar que o juiz é parcial, falar que houve armação. Eu como advogado, eu vivi muito isso. Eu sou advogado do Raul Smith, felizmente ganhamos tudo dele, que mora em Lisboa. Tem gravações em que os procuradores falam, não, vamos tentar prender a filha dele que ele volta para o Brasil. Veja só, a menina é uma cineasta, que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado do pai dela, e fizeram uma busca e apreensão até, houve uma discussão para prender, não, prender é demais, não tem nada a ver com nada, mas fizeram uma busca e apreensão com o objetivo de atingir o pai. Esse pessoal tem que ser responsabilizado, e essa decisão do Toffoli, ela vai servir para isso. Eu penso que são muitas as questões a serem analisadas. Né? Assim, se o Supremo diz que houve armação, se o Supremo diz que houve parcialidade, que houve instrumentalização do judiciário, não pode ficar só por isso, evidentemente. Tem que ser uma investigação séria, dando a eles, Renato,
todos os direitos que eles negavam aos réus da Lava Jato. Isso aqui é importante. Eu tenho falado uma frase que está virando um mantra, assim. Nós vivemos, nas eleições desse ano, uma luta entre a barbárie e a civilização. Felizmente, com a democracia, ganhou a civilização. Se nós usarmos os métodos da barbárie, nós teremos perdido, porque, no fundo, nós estaremos fazendo aquilo que nós criticávamos. Nós temos que ter coerência. Por isso que eu acho que o Bolsonaro não deve ser preso agora, só depois de condenado, mas tem que responsabilizar. O Estado tem agora a obrigação, vamos ter agora um novo Ministério Público, um Procurador-Geral da República que assume provavelmente em setembro. O Ministério Público tem que ser o Ministério Público do processo penal democrático, que dá todos os direitos constitucionais a quem está sendo investigado, mas investiga. Tem a responsabilidade de fazer isso que vocês fizeram. Vocês falaram o correto e foram condenados, infelizmente. Tem que haver uma reparação de tudo isso. Eu fico pensando, porque se não tiver reparação e não tiver condenação, Cacá, quer dizer, daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos, 15, talvez não daqui a 3, né, mas daqui a um momento vai surgir um novo Moro, um novo Dallagnol, buscando fazer a mesma coisa, utilizando o judiciário para os mesmos objetivos. Como surgiu, se tentou de alguma maneira, que a gente fez um acordo ali na nossa... Não teve uma reparação das Forças Armadas ao país, não teve condenação de militares, eles tentaram de novo, quase fizeram um novo golpe. Então, ou a gente faz um acerto de contas para que não se repita, e não é por vingança, para que não se repita. Claro, é uma questão de justiça mesmo, né? Assim, eu penso que, eu repito para vocês, não é possível que o Supremo Tribunal Federal use expressões tão marcantes, assim como falar em armação, falar em parcialidade, e isso já é muito. Anular os processos, voltar a reparar o direito daquele cidadão que foi prejudicado. Por exemplo, nós temos que enfrentar a questão das delações, inclusive os advogados, que eram cúmplices. É como se fosse um apêndice do Ministério Público. Eu falo isso, sei que sou criticado na classe, mas eu falo isso há 4 anos. Porque eu vi, assim, eu já comentei, inclusive, acho que até no programa de vocês. Eu fui procurado por um senador da República, no meio da Lava Jato, disse: Cacá, já te paguei, adoro o seu trabalho, quero que você fique me dando assistência, mas eu recebi um recado do procurador que é para eu trocar de advogado, porque senão eles não vão pegar leve comigo. Olha que absurdo! E eu falei com ele: olha, veja bem, eu não tenho nem o que falar, é o direito seu procurar se livrar do processo e tal. Eu não trabalho dessa forma, deixei a advocacia dele e sei quem entrou no lugar. Essa pessoa que entrou estava conluiada com o Ministério Público. Então é tudo muito grave. Quer dizer, nós não podemos. Eu critico a época, a OAB teria que ter tomado alguma providência, porque é um sistema que funcionava de uma forma de conluio, você usou a palavra correta, de armação, que é o que o Gilmar já disse, o ministro Gilmar disse em plenário, e o ministro Toffoli disse por escrito. Então, é muito bom que sem afogadilho, mas sem também... É mais ou menos aquela expressão que fala em Minas Gerais, né? Não devagar que pareça provocação e nem tão rápido que pareça covardia, entendeu? Eu acho que agora o Judiciário tem... Os órgãos competentes, o Ministério Público, a AGU, tem que olhar com lupa todas essas ilegalidades que foram praticadas e responsabilizar. Você tem que responsabilizar. Por que você acha que o Bolsonaro chegou à presidência da República? Um dos motivos, na minha visão, claro, o ovo foi germinado. O ovo da serpente, né? O Toffoli até usa a expressão, foi lá na Lava Jato, ao prender o Lula, ao passar a impressão de que eram super-heróis e tal. E isso está sendo agora absolutamente desmantelado. Só que tem que ter consequência. Assim como o Bolsonaro, no dia do impeachment da presidenta Dilma, em plenário, fez uma homenagem ao brilhante Ustra, que foi o torturador da própria Dilma, aquele tinha que ter sido cassado imediatamente pela Comissão de Ética. Nada disso que a gente passou teria acontecido se tivesse... Né? Não teria chegado a ser presidente. Se tivesse tido as consequências na época para punir os terroristas, para punir os torturadores, os criminosos que mataram muita gente.
nós talvez não tivéssemos a infelicidade de ter 4 anos de fascismo. E eu vou te dizer, eu tenho hoje a mais absoluta convicção, conversando com os ministros das pastas mais diversas, hoje do presidente Lula, se tivesse tido mais 4 anos de Bolsonaro, o país teria desmelinguido, teria acabado, porque eles realmente tinham como estratégia desestruturar a saúde, a educação, a cultura. Era uma coisa, é uma coisa inacreditável. E, você sabe, as garras do fascismo, quando elas cravam, é difícil você retirá-las. Nós ainda temos uma sociedade... Hoje foi um dia interessante, eu conversei com a Glória. Eles iam modificar o Supremo Tribunal Federal, iam aumentar no mínimo para 15 membros. O plano deles era esse, colocar lá pessoas que representassem esse pensamento fascismo para poder dar um ar de legalidade. Olha só como é que o Brasil ainda está em segurança. 3 dias atrás, 4 dias atrás, a governadora em exercício me ligou aqui de Brasília, a Celina, preocupada com o 7 de setembro. Ela fez, à época, o Ibanez estava fora do Brasil, claro que conjuntamente, conversando com ele, ela fez uma estrutura para o 7 de setembro maior do que para a posse do Lula. Tinha 2.080 PMs nas ruas hoje de Brasília, sem contar outras guardas. No entanto, foi absolutamente seguro, absolutamente tranquilo. Assim, é até bonito de ver aquela tranquilidade do 7 de setembro, entendeu? Se você for passar para um ano atrás, o que o Brasil estava, numa insegurança absoluta. Agora, repito pela 10ª vez, os atos têm que ter consequência. Essa decisão do ministro Toffoli é uma decisão histórica, foi ontem que saiu, e já imediatamente a AGU determina uma força-tarefa, e certamente o Ministério Público, a sua parte, a grande parte do Ministério Público, quase a totalidade, é séria e independente. Não vamos tirar o Ministério Público Federal para um homem da laia do Deltan, não. A grande parte é seríssima, competente, é um processo de seleção dificílimo, mas está na hora agora de nós... E a imprensa, a cobrança da imprensa, a participação dos advogados, da sociedade como um todo, é o que eu costumo dizer. O que a advocacia me deu de maior... O que eu mais gosto é a oportunidade de ter voz. Falar com vocês aqui é uma honra para mim e poder bater nessa mesma tecla. Cumprir as decisões do Supremo Tribunal, especialmente, qualquer que seja o judiciário é importante, mas especialmente do Supremo, em ações como essa, que terão consequências, não só no caso concreto do cidadão que foi condenado usando uma prova ilegal, mas de responsabilizar aqueles que instrumentalizaram o Poder Judiciário e o Ministério Público. Tem várias mensagens. Tem aqui a Rosângela Sabino. Eu amo o Cacai. Ele me iluminava na época das trevas. Obrigada, Cacai. O Cacai sempre esteve do lado, né? Do lado certo aí da história, né, Cacai? Muito bom. E aqui tem mais comentários. Tem a Jéssica diz: Cacai, mas Robert Caro expandiu na biografia de Lyndon Johnson e colocou: o poder não corrompe, revela. O que o poder mostra é o que a pessoa quer fazer, mas ainda não tinha poder para fazer. E quando tem, pode e faz, diz a Jéssica. De certa forma, você faz uma observação interessante, porque muitas pessoas que nós admiramos têm poder e não usam de forma absoluta, de forma absolutista, de forma... eu diria... por isso é que a frase do Lord Acton, que eu gosto de usar, ele fala: todo poder absoluto tende a corromper absolutamente, e não corrompe absolutamente, porque senão seria a falência da espécie humana, né? Mas eu acho que esse jogo de contrapontos, ele serve para isso. Por que a imprensa tem que ser livre? Por que o judiciário tem que ter as contenções? Nesse ponto o Lula está correto. O judiciário não pode ter o excesso de poder. Eu repito, já está na hora do judiciário voltar um pouco para a caixinha. Quer dizer, eu já falei várias vezes, eu sou um crítico desse judiciário tradicional, dessa judiciário patrimonialista, machista. Já falei, inclusive, com vocês aqui, você abre as fotos do Tribunal de Justiça de São Paulo, são a grande maioria homens brancos e famílias abastadas. Nós temos que mudar o judiciário. Agora seria importantíssimo que nós tivéssemos, ou agora, ou no futuro próximo, uma mulher negra no Supremo Tribunal, para que nós pudéssemos... Não adianta, Renato, por mais que a gente tenha uma formação humanista, por mais que tenhamos
uma cultura absolutamente contrária ao racismo e tal. Ninguém sente a dor de um negro como um negro. Ninguém sabe o que é chegar. Eu participei da Fli Paracatu, que é o tema da ancestralidade, estava lá a Conceição Evaristo dando um show espetacular, e estava lá uma promotora a Lívia Santana, que até é uma pretendente ao Supremo, extremamente capacitada, é uma promotora da Bahia. Eu fui vê-la falar, e vendo a Conceição Evaristo falar, por mais que eu me solidarize com eles, como o Renato, que eu fui advogado dele, a visão deles é muito diferente. Quer dizer, o Renato formou-se com toda a dificuldade que tinha, um negro, hoje deputado estadual, tentaram caçá-lo já 3 ou 4 vezes. No dia que ele pegou a carteira, ele saiu feliz da vida com a carteira de advogado, foi parado numa blitz, mostrou o documento, todo orgulhoso, e foi preso porque o policial falou: essa carteira é falsa. Quer dizer, não adianta, eu fui advogado dele, fiz discurso com ele dentro da tribuna da Assembleia, mas a visão de quem sofreu isso, por mais que a gente se solidarize, é diferente. Por isso é que é importante o sistema de cotas, é importante você ter cada vez mais negros ocupando os pontos principais, mais mulheres. Nós temos pouquíssimas, não precisa ser por lei, assim, eu acho. Por exemplo, na Argentina, o Congresso é 50% mulher, 50% homem. Eu acho que é dar espaço e deixar com que a sociedade evolua. Isso é que eu penso. Não adianta a gente imaginar que pode falar em nome de uma minoria, que às vezes nem é minoria, mas que é minoria na forma com que a sociedade trata, se nós não dermos espaço de fala para ele. Porque se as pessoas têm que falar em nome dele, não tem que falar em nome dos negros. O negro é que tem que falar. Eu posso até falar em nome do negro enquanto viver numa sociedade como a nossa. Mas o importante é que eles tenham espaço para falar. E representatividade de alguém que sonha em ser advogado, ministro, vê que tá lá, tem lá no espaço de poder, né? Porque não é só nos últimos, nos empregos, né, piores da sociedade. Não, tá lá em cima no espaço de poder. Né, Desculpa, Adri. Ontem a gente esteve aqui com o Bruno Torturra, que é o editor executivo do Greg News, né, que está sendo muito atacado. E o Gregório mesmo esteve aqui anteontem, numa entrevista com o Miguel do Rosário. Porque, ok, as pessoas podem discordar, mas massacrar, satanizar, chamar de globalistas vinculados aos Estados Unidos, financiados por ONGs para intervir no Brasil, não, aí passou do ponto, né? Quer dizer, esse debate tem que ser feito das mulheres negras no Supremo, das mulheres negras na Câmara Federal, no Senado, na Presidência da República. É uma tarefa do campo democrático, né? Por isso, muito legal que eu falo. Sem dúvida. Eu tive agora 3 dias mágicos lá em Paracatu, nesse Fli Paracatu, coordenado também, o Tom Farias estava lá, mas o Afonso Borges, que é daquele programa Sempre um Papo, que tem uma possibilidade de trabalhar fantástica assim, com todas as áreas, e esse tema da ancestralidade que foi tocado lá em 3 dias de Paracatu foi muito emocionante. Foi muito emocionante, até porque Paracatu é uma cidade majoritariamente negra, né? E tinha muita representatividade em todas as falas. Então, é muito interessante. Eu acho que o governo Lula voltou a acender essa esperança de a gente brigar por uma igualdade. Eu não vou dizer que vamos conseguir, não. A Adri é muito nova, mas eu e você, provavelmente não vamos ver essa sociedade tão melhor, não. Talvez a Adri consiga ver. Talvez a Adri, né, cara? Mas o importante é a gente estar fazendo o trabalho certo. Assim. Eu estou muito bem impressionado com agora mesmo, a Marceliso foi indicada para esse Conselho de Ética, uma advogada extremamente competente, uma mulher negra que sabe o seu espaço de fala, que fala muito bem, que representa todos nós. Eu acho que o momento é esse. Eu acho que por isso essa decisão do Toffoli tem uma importância fundamental, porque ela vem num contexto de reparar injustiças também. Nós devemos muito à sociedade, né? Imagina, eu fiz escola pública, eu formei na UNB, eu tenho que devolver para a sociedade aquilo que ela me deu. E acho que esse debate, cada vez mais, ele se fortalece quando você vê o Supremo tomar decisões como essa, né? E agora nós cobrarmos que ela seja efetivamente levada a sério. Porque não adianta você ter... Não adianta não, adianta. Mas você teve o julgamento do Moro, tornado parcial, anulado os processos, mas não houve responsabilização ainda criminal.
por parte dessas pessoas que usurparam, usando o poder que tinham, que usurparam e que passaram por cima de direitos constitucionais. Olha só, uma última, então daqui a pouco já vou liberar o Cacai, mas tem uma pergunta da Solange. Essa decisão do Toffoli vai alcançar o TRF4, né, aqueles desembargadores do Tribunal Regional Federal do Quarta Região? Um deles está me processando, inclusive, porque está processando a Fórum, né? Não processando a mim. Porque a gente deu aquelas denúncias do... Não é do Tacla Duran? Do Tony Garcia. Tony Garcia. Veja bem, ontem eu até discuti isso com determinados colegas sobre a extensão dessa decisão. Na realidade, o ministro Toffoli deixou em aberto para que seja feita essa apuração. Ele não, claro, nem poderia, ele não nomeia quem é que vai ser atingido pela decisão dele. Eu não poderia dizer se vai chegar até o Tribunal 4. O que eu posso afirmar é que todas as pessoas que foram responsabilizadas, que tiveram na linha de responsabilidade, poderão ser, sim, atingidas. Seria leviano eu falar que vai chegar no tribunal, que vai chegar no procurador, tal e tal. Tem alguns que nós sabemos quem são. Mas agora esse grupo formado pelo ministro Messias, da AGU, é que, em primeira mão, vai poder fazer o aprofundamento. Eu imagino que dentro da Procuradoria-Geral da República também deverá ter um grupo de estudo para poder ver a dimensão dessa decisão. Legal. Muito bem, Cacai, só antes de você sair, o João Pedro, nosso amigo João Pedro, desenhista autista, está aqui querendo que te diga que ele aprendeu muitas lições, muito sobre política, se arrependeu de acreditar na Lava Jato, né? Ele se arrependeu e já faz tempo, então ele não tem que se preocupar mais com isso, não precisa nem falar mais disso, né, Cacai? Sabe, Renato, uma das coisas que eu acho mais interessante, eu fui fazer uma palestra agora lá no Rio de Janeiro, tinha 3.500 advogados. Caramba! Ao final, devia ter umas 150 pessoas que vieram para tirar foto comigo, conversar um pouco, e pessoas mais novas, a linha era sempre assim, eu quero te agradecer pelo que você fez pela advocacia, você não cedeu, você batia a cabeça sozinho e tal. Então, isso é muito gratificante, né? Eu acho assim que nós estivemos do lado certo, e é muito bom ver agora as decisões do Supremo com essa dimensão e com a possibilidade de serem cumpridas. Repito pela 10ª vez, a hora que eu vi que o ministro Messias já formou uma força-tarefa para ver a dimensão da decisão do Toffoli, eu falo, porra, valeu a pena a nossa... Mas vamos continuar brigando, porque tem muita coisa pela frente ainda. Valeu, Cacai. Abraço, gente. Obrigada, muito obrigado por nos atender. Obrigado a você. A audiência agradece. Exatamente. Tchau.